Eu não sei como você vê a vida. Alguns veem a vida como se fosse, sei lá, um parque de diversões. Eu estou na vida para me divertir. Alguns veem a vida como um jogo. Estou competindo, tenho que vencer, enfim, tenho que fazer mais que os outros. Enfim. Mas algo muito bíblico de olhar para a Bíblia e ver que a vida, na perspectiva bíblica, ela lembra muito um teste. Brasília é a terra dos testes, né, dos concursos, né? Bem, a gente pode dizer que a vida, à luz do Evangelho, ela é um grande vestibular, uma grande prova. A vida pode ser um grande teste. Não sei se você gosta de... Aqui eu sei que tem muitos professores, né? Quem aqui é professor? Eu também fui professor, dei aula em seminário, enfim. Sabe qual é uma parte que os professores gostam, via de regra? É aplicar prova, né? Eu pelo menos gostava de dar prova, eu gostava. Alguns não gostavam de fazer prova, né? Mas a nossa vida, e Deus, meus irmãos, eu tenho a impressão que Deus gosta de nos dar provas. Não sei se você já se deu conta, mas parece que às vezes Deus tem prazer de dizer, olha, hoje, Kelly, tu vai fazer uma provinha. Janildo, chegou a tua vez da prova, Janildo. E assim vai. Deus gosta de aplicar provas. Sabe por que Deus... E agora, por que será que Deus gosta de aplicar provas? Bem, eu acho que aqui todo mundo conhece, né? Uma organização chamada Inmetro. Quem que conhece o Inmetro? Instituto Nacional de Metrologia. Ele é quem certifica se aquilo tem qualidade. Se tem um selo do Inmetro, em tese aquilo foi testado pelo Inmetro e é confiável. Então, né, olha, tem que ter o selo do Inmetro, o selo da Anvisa, né? A vacina tem que ter a marca da Anvisa, o selo da Anvisa, ou tem que ter, o produto tem que ter ali marca Inmetro. Meus irmãos, eu penso que Deus, no seu bom humor, quer colocar em nós um selo de cristão testado e aprovado. Por isso que Deus gosta tanto de nos dar testes. E a Bíblia está cheia de testes. Nossa! Tem cheios. Eu vou fazer aqui uma série, em algum momento, sobre vários personagens bíblicos que passaram por testes difíceis. Vários. Tem muitos na Bíblia. Talvez porque Deus queira nos dar um selo de testado e aprovado. Agora, o que acontece quando você vai mal numa prova? Hein, Dineiza? O que acontece quando o aluno vai mal na prova? Faz de novo a prova, né? Vai ter que passar de novo. Vai ter que repetir a prova de novo. Recuperação e vai de novo. E meus irmãos, às vezes, você pode estar como aquele aluno que passou pelo teste e já rodou algumas vezes. E eu lamento em dizer, vai ter que fazer de novo. Vai passar mais uma vez pelo teste. Porque quando foi testado, não foi aprovado. Pastor Rick Warren, naquele livro Uma Vida com Propósito, que é um livro muito especial, eu já li esse livro mais de uma vez, recomendo. Ele começa o livro com uma afirmação. É muito forte. Ele fala o seguinte: a vida é um teste. Essa é a definição dele da vida. A vida é um teste. Ok, eu não sei se ela é só um teste, mas que ela tem elementos de um teste, sim, ela tem. Muitos elementos de um teste. E meus irmãos, na minha observação, como pastor, como pessoa, como cristão, eu tenho observado que todos nós vamos ser testados em várias áreas. Mas tem algumas áreas que são muito frequentes, que nós somos testados. E eu quero falar um pouquinho sobre elas nessa noite. E quero iniciar falando que a Bíblia apresenta os testes como
como algo presente na vida de um cristão. Por exemplo, Tiago capítulo 1, verso 12 diz: feliz é o homem que persevera na provação. O que é provação? É uma prova grande, né? É um provão. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Em Deuteronômio capítulo 8, verso 2, olha o que Deus diz sobre o povo no deserto. Pensa um texto que é muito revelador. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho, no deserto, durante esses 40 anos. Para o quê? Por que o povo ficou 40 anos no deserto? Para humilhá-lo, pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Por que o povo ficou 40 anos no deserto? Segundo Deuteronômio 8, porque Deus queria colocá-los à prova, saber o que estava no coração do povo. Às vezes, meus irmãos, Deus quer revelar para nós e para Ele, para o mundo, o que está em nosso coração, quais são as intenções do nosso coração. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Meus irmãos, esses textos, entre tantos outros, apresentam Deus nos colocando em prova, nos testando, querendo saber o que está em nosso coração, querendo saber o que está escondido, querendo trazer à luz aquilo que nós tentamos esconder. E eu creio que nós temos algumas áreas que os testes são muito frequentes e rigorosos. Quer saber uma área onde nós somos muito testados? É o teste dos relacionamentos. Meus irmãos, eu não sei se você se dá conta, mas boa parte dos teus problemas nesse mundo tem a ver com pessoas. Boa parte das dificuldades da vida é porque alguém ou alguns, né, acabam te criando dificuldades. E meus irmãos, às vezes uma pessoa não é uma dificuldade, uma pessoa é um teste. Às vezes Deus coloca alguém na tua vida para testar você, para ajudar você a se dar conta de algumas coisas, a crescer em outras áreas, a se desenvolver. Olha só, a Bíblia diz que nós somos chamados a amar o próximo. E o texto, a gente às vezes a gente pensa que amar o próximo é amar o próximo como a si mesmo, como disse Jesus. Sim, esse é o primeiro nível do amor ao próximo. Eu primeiro amo alguém na mesma proporção que eu amo a mim. Agora, depois a coisa vai ficando mais quente, mais difícil. Sabe qual é o segundo nível do amor? João 13, um novo mandamento lhes dou, disse Jesus: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Não é como você ama a si mesmo, é como Jesus amou a gente. Ele amou como? Dando a vida por nós, se sacrificando por nós. Então, meus irmãos, amar o próximo é muito fácil de palavras, mas às vezes tem que ser testado esse amor. O quanto você ama alguém mesmo. O quanto você ama as pessoas com quem você convive, com quem você vive, com quem você trabalha, com quem você serve na igreja, vive no condomínio que você mora. Como que você ama essas pessoas? E sabe, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui bem séria aqui. Olha para mim aqui agora e guarda isso, guarda o que eu vou te falar agora. O céu é um lugar de amor. Deus é amor. O céu é um lugar de amor. Para você viver no céu, você precisa aprender na terra o amor. Já que o céu é um lugar de amor, eu preciso crescer no amor na terra. Por isso eu tenho que aprender a amar a minha família,
amar meus amigos, amar meus irmãos na fé, amar meus colegas, amar os meus inimigos. Uau, mais difícil ainda, é verdade. Porque o céu é um lugar de amor. E por isso Deus vai me testar o quanto eu estou crescendo no amor. E como que eu sou testado no amor, meus irmãos? Por exemplo, como que eu reajo quando eu sou frustrado, quando alguém me faz o mal? Eu consigo perdoar facilmente ou não? O perdão, meus irmãos, é um teste de amor. Eu perdoo aquela pessoa que me aborreceu, que me magoou, que me prejudicou. Eu perdoo ela. Bem, é um teste. Não pagar o mal com o mal é outro teste, porque qual é a nossa vontade? Me deu um tapa, eu dou um soco. Me deu um chute, eu dou uma voadora. Pagar o mal com o mal. Mas Jesus diz, olha, eu tenho para você um caminho mais elevado. Pague o mal com o bem. Uau! Quer outro exemplo de aprender a colocar o amor em prática? É lidar com o egoísmo. É abrir mão em favor de alguém. Meus irmãos, isso é aprender a amar. Aprender a amar. Quem ama, abre mão em favor de alguém. Abre mão. Abre mão de algo que gosta para dar para alguém. Abre mão de fazer algo para ajudar outra pessoa. Abre mão, enfim, de muitas coisas. Quem ama está disposto a vencer o egoísmo. O contrário de amor não é o ódio. O contrário do amor é o egoísmo. Porque quem ama está disposto a repartir, a se colocar no lugar do outro. O amor é empático. Tem empatia no amor. Não tem como amar sem se colocar no lugar do outro. E meus irmãos, a grande maioria das brigas entre família, entre amigos, é porque alguém não teve capacidade de se colocar no lugar do outro. Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu vou ver a vida pelo menos de um ângulo um pouco diferente. Eu vou pensar um pouco mais. Será que é para tudo isso? O amor vai além, meus irmãos. O amor, ele requer também o quê? Respeito. Quem ama tem limite. O amor tem limite. Eu respeito o outro. Não é, se eu amo, eu não tenho o direito de dizer tudo o que eu quero, de fazer o que eu bem entendo. Não, há limite, há respeito. Eu não vou ultrapassar a linha do respeito. Não. E aqui, meus irmãos, o respeito, ele tem dimensões múltiplas. É o respeito às pessoas, aos meus irmãos na fé. Respeito às autoridades. Sim. Por amor, eu respeito autoridades. É o respeito à lei. É o respeito. Tudo isso tem a ver com amor, meus irmãos. Porque eu amo, eu respeito. Porque eu amo, eu não vou ser grosseiro, desrespeitoso. Não, eu vou respeitar, porque eu amo. Por isso que Jesus disse, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Ei, quem ama vai querer fazer para o outro aquilo que gostaria que fizesse para si. É desse jeito. Essa é uma boa régua, é uma boa referência para você fazer escolhas. Então, olha para aquela pessoa que você costuma se aborrecer com ela, ficar brava com ela. Ela pode ser um teste de Deus na tua vida. Meus irmãos, eu já tive que ser tratado no meu caráter, no meu comportamento, no meu estilo, porque Deus colocou pessoas difíceis, que foram instrumentos de Deus para me corrigir, para me aperfeiçoar, para me moer. Teste de Deus, testes de Deus. Um outro teste, que é muito comum, que você e eu vamos enfrentar, é o teste da fidelidade. Meus irmãos, Deus espera de nós que sejamos fiéis. E aqui a fidelidade, ela tem múltiplas dimensões. Sexta-feira eu falei aqui para os homens sobre homens fiéis às suas esposas, ao seu casamento,
fiel à sua família, aos seus votos. Ok, agora aqui eu posso ampliar o conceito de fidelidade e falar que fidelidade é algo que Deus nos testa em vários níveis. Tanto é que Jesus disse em Mateus 16, 24, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, seja fiel. Olhe para mim e venha atrás. Seja fiel. Fiel. O negar a si mesmo, meus irmãos, é o desafio de ser fiel em todo tempo, em qualquer lugar. Ser fiel, fiel a Deus, fiel à minha fé, fiel à minha família, fiel aos meus líderes, fiel aos meus amigos, fiel, enfim, aquilo que faz parte da minha vida. A fidelidade, meus irmãos, ela é um valor no reino de Deus. Tanto é que um cristão é chamado pelos outros de um fiel, porque somos fiéis. Que você seja fiel na conduta, ou seja, na tua ética, no teu caráter, fiel no teu comportamento social, seja fiel ali, sendo íntegro, honesto. Que você seja fiel à mensagem que você crê, ou seja, fiel aos ensinos bíblicos. Que você seja coerente entre fé e prática, coerência, né, fiel à mensagem que você crê e proclama. Que você seja fiel ao ponto de não usar a mensagem para ter benefício próprio. Eu tenho uma mensagem que não me gera benefício próprio, pelo contrário, me gera responsabilidade com os outros. Eu gosto de lembrar que igreja não é lugar de você ser beneficiado, é lugar de você servir. Amém? É diferente. Eu não venho na igreja para tirar vantagem dos outros ou de alguém. Eu venho para a igreja para servir, para cooperar, para doar. É isso, é inverso. Eu tenho muita dificuldade com aquelas pessoas que olham para a igreja como um lugar para tirar vantagem. Não, não é lugar para tirar vantagem. É lugar para se dedicar, se doar, se beneficiar, beneficiar os outros, a obra, enfim, abrir mão de benefícios pessoais. E também, fiel à mensagem, me lembra, fiel a Deus, de não me dobrar a outros deuses. A gente gosta muito de falar, né, dos músicos como os levitas. Sabe quem são os levitas na Bíblia? São aqueles que não se dobraram ao bezerro de ouro. Quando houve aquela promiscuidade espiritual, que Moisés foi para o monte e o povo resolveu fazer um bode ali, um bezerro de ouro, e cultuar aquele bezerro de ouro, a única tribo que não se dobrou foram os levitas. Por isso que eles ficaram responsáveis pelo culto em Israel, porque os levitas são aqueles que não se ajoelham diante de outros deuses. E nós temos que ter essa postura de fidelidade. Eu não vou me dobrar a outros deuses. Fiel à missão. Fiel à missão que Deus me deu. A missão que Deus me deu começa assim, em cuidar da minha família. Mas não se restringe a isso, porque até os ímpios cuidam das suas famílias. Agora, a missão que Deus me deu é cuidar da minha família, mas também cuidar da obra de Deus, é fazer discípulos, é influenciar o mundo, é ser sal da terra, é pensar além da fronteira da minha casa, é ir além dela. Eu começo por ela, mas eu não termino ali dentro, não é um fim em si mesmo. Então é ser fiel à missão. Deus me deu uma missão. Qual é a missão? Ser luz, ser sal, fazer discípulos, honrar a Deus, fazer a diferença, frutificar. Bem, então eu vou ser fiel à minha missão. E meus irmãos, tudo isso é teste. É Deus testando a nossa fidelidade. Porque Deus quer nos encontrar fiéis, para que um dia Ele possa dizer: servo bom e
servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Meus irmãos, só vai ouvir essa frase, servo bom e fiel, quem realmente passar no teste da fidelidade. Um outro teste muito comum, que você vai ser testado muitas vezes, é como você lida com o dinheiro. E meus irmãos, a forma como você gasta o teu dinheiro revela muito sobre quais são as tuas prioridades. Revela muito. O teu extrato do banco, ou a fatura do teu cartão de crédito, diz mais sobre você, do que talvez muitas palavras, porque ali diz o que para você é prioridade. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos vivido uma época onde o uso do dinheiro tem sido desvirtuado. Muitos de nós se tornado discípulos do consumismo. Consumistas demais. Nunca é suficiente o que você tem. Você sempre precisa de mais. Sempre de mais roupa, de mais tecnologia, de mais coisas modernas, de mais carro, de mais isso, de mais aquilo. Sempre está faltando algo. E meus irmãos, isso talvez diga para você que você não encontrou satisfação em Jesus, mas você precisa de algo mais e mais e mais, e esse mais é interminável, é inalcançável, sempre vai faltar algo mais. Eu costumo dizer que a pergunta errada não é se é barato ou se é caro, não. A pergunta certa é se você precisa daquilo ou não. Se você não precisa, qualquer coisa que você não precisa é caro. Qualquer coisa. Se você não precisa de um calçado, ele pode custar R$1, ele é caro, porque você não precisa dele. É caro. Tudo que você não precisa é caro. Então a pergunta é, eu preciso disso? Preciso. Ok. Compre, adquira. Agora, se você não precisa, olha, talvez você está sendo movido pelas pressões sociais e sendo consumista. Meus irmãos, olha só o que a Bíblia diz sobre dinheiro, e eu queria que você guardasse essa palavra. E aqui, eu não estou falando sobre dízimo, eu não quero que você dê o seu dízimo mais ou menos, não é isso. Eu quero que você entenda que Deus vai te testar na área financeira. Olha um princípio bíblico aqui. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, presta atenção agora nessa frase. Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se você não for digno de confiança em lidar com as riquezas dessa terra, como você pode esperar as riquezas espirituais que Deus tem para o seu povo? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Meus irmãos, se você não for digno de saber usar o seu dinheiro para a glória de Deus, você nunca vai receber as bênçãos maiores que Deus tem para o seu povo. Você vai ficar restrito. Você vai ficar com coisas represadas. Olha só, deixa eu te falar uma coisa bem séria. Você não deve achar que dar o seu dízimo é suficiente. Eu dou meu dízimo e o resto eu faço o que eu bem entender. Não. Você deve orar pelo 100% do seu dinheiro. Deus não te deu autonomia para você gastar o seu dinheiro como você bem quer, não. Deus te deu sabedoria para você pedir, Deus, como eu vou usar o meu dinheiro? Para pensar na minha família, para pensar no meu futuro, na minha aposentadoria, para pensar, enfim, nos outros, enfim, como eu vou usar o meu recurso de uma forma sábia, digna? Como eu vou saber lidar com isso? Como? É um teste, meus irmãos, é um teste. Deixa eu falar uma coisa. Sabe por que Deus colocou o dízimo como um mandamento, um princípio?
Porque ele é um teste espiritual. É um teste. Dizimar é um teste espiritual. Sabe por que Deus mandou a gente fazer caridade com as pessoas e ajudar as pessoas que têm necessidades? Porque isso é um teste espiritual. É um teste. Deixa eu te falar uma coisa sobre caridade. Todos nós somos chamados a ajudar o próximo. Todos nós. Não terceiriza isso. Você tem a sua parte. Você não pode fazer tudo. Você não pode ajudar todos. Você não tem recurso para ajudar o mundo inteiro. Não tem. Agora você tem que fazer a sua parte. E a sua parte tu não transfere para outros. Não transfere. Sabe, eu tenho uma dificuldade com quem tem ideia para os outros fazerem. Se Deus te deu uma ideia, primeiro você faz, depois você convida alguém para te ajudar. Mas primeiro faça. Não venha me dar ideia que você não vai fazer. Não. A pergunta é, o que você está fazendo? Ok. Eu posso talvez te ajudar nisso, porque você está fazendo algo. Agora, tu ter ideia para os outros fazer, isso não é caridade. Isso não é ajudar o próximo. Isso é terceirizar a missão. Pergunte qual é a sua parte. Qual é a sua parte? Porque isso também é um teste. Muitas vezes, meus irmãos, eu fui tentado a pedir para alguém ajudar alguém, quando na verdade Deus queria usar eu. Eu era o teste. Não, meu filho, essa é a tua parte, não é a parte do outro, é a tua parte. Vai lá e faz. Por isso que o uso do dinheiro, meus irmãos, é um teste. É um teste. Esse dia eu saí para comprar uma roupa. Eu cheguei na loja, achei legal, bonito. E aí eu ouvi aquela voz no meu coração dizendo, tu precisa disso? Tu precisa? Deus, está barato, mas tu precisa? Eu disse, não, eu não preciso disso. É só, não preciso. Obrigado, Jesus, por me lembrar disso. Dei a volta e saí. Porque às vezes, meus irmãos, quer ver? Eu não sei, mas eu conheço muita gente que se endividou na vida. E vive hoje mal, apertado, endividado, porque comprou o que não precisava. Gastou no que não precisava. E aí se endividou, se deu mal. Então se pergunte, eu preciso disso? Deus, é a tua vontade que eu use meu dinheiro com essas coisas? É a tua vontade? Isso glorifica o teu nome? Isso faz sentido? Isso vai ser bom para minha família? Isso vai ser bom? Enfim, pense nisso. Eu gosto muito de dizer o seguinte, meus irmãos, eu preciso guardar dinheiro. Sabe por quê? Para que quando eu precisar usar o dinheiro para fazer coisas importantes, eu tenho ele guardado. Eu não guardo por guardar, mas eu guardo para que no momento certo, eu tenha de onde tirar, para fazer aquilo que Deus espera que eu faça. Esse é o princípio para a igreja. A igreja guarda dinheiro não para acumular dinheiro, não. Para poder investir na hora certa. Quando vem a necessidade, quando tem ali a demanda, temos o recurso. Guardamos para agora ser resposta, para fazer, para avançar. É desse jeito. Não é guardar por guardar, é guardar para poder usar na hora certa. E por fim, uau, o tempo voa. O teste do sofrimento. Nós somos testados, meus irmãos, em momentos de sofrimento. Esse é um teste muito comum e muito forte. Você vai ser testado no meio do sofrimento. Como você reage ao sofrimento? Como você reage quando as coisas não vão bem? Como você reage quando está doente, está com dor? Como você reage quando aquilo que você queria não aconteceu? Como você reage quando você perdeu o emprego? Quando você reage quando deu errado um plano? Sim, é no sofrimento que nós também somos testados. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. A Bíblia tem muito mais relatos sobre sofrimento do que sobre triunfo. Deixa eu falar uma coisa.
Deus tem muito mais, Deus se mostra muito mais presente para quem está sofrendo, do que para quem está com a vida tudo a mil maravilhas. É incrível isso. De certa forma, parece que o sofrimento nos aproxima de Deus, e Deus se aproxima da gente. É incrível. Às vezes, é muito raro alguém se converter num momento de euforia, de ufanismo, mas é muito comum alguém se converter numa crise, numa fase difícil, num momento de dor, de desespero, de aflição, enfim, de dificuldade. Por quê? Porque o sofrimento nos torna mais sensíveis. O sofrimento nos desarma. Por isso que C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus. É no sofrimento que Deus fala mais alto. Interessante que hoje, quando tu vai ouvir um testemunho de alguém, o que você espera que ele diga? Tem até algumas igrejas que fazem isso, né? Eu era pobre, entrei aqui na igreja, tenho agora 3 carros, 2 casas, estou comprando um helicóptero, estou indo para Miami fazer compras, e parece que esse é o testemunho de alguém abençoado. Agora, sabe como que o apóstolo Paulo testemunhou certa vez para os irmãos da igreja de Corinto? Sabe qual foi o testemunho dele? Olha só, testemunho dele, do apóstolo Paulo. Eu imagino o seguinte: meus irmãos, venham me ouvir aqui. Eu vou escrever aqui o meu testemunho para vocês. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio, a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Uau! Que testemunho! Se for para me gloriar, não vai ser no helicóptero, não vai ser no carro novo, na mansão, no salário, na viagem. Vai ser nas minhas fraquezas. Porque de alguma forma, meus irmãos, eu já entendi que para mim viver é Cristo. E o resto, meus irmãos, tem importância menor. E é no sofrimento que nós vamos revelar o tamanho da obra de Deus em nós. É no hospital, é na dor, que nós vamos revelar o quanto a nossa fé está enraizada em Jesus. Esse mesmo apóstolo Paulo, um dia disse o seguinte, depois de dar esse testemunho, né, de tudo que ele passou, ele disse, Gálatas 6,17, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eu sei o que é sofrer pelo Evangelho. Ele diz, eu sei, então olha, pare de ficar me perturbando aí, porque eu sei o que é sofrer pelo Evangelho. Eu trago no corpo as marcas do Evangelho, as marcas do sofrimento. Meus irmãos, Jesus nos advertiu, no mundo tereis aflições. Jesus disse
que ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. A Bíblia conta um livro chamado de Jó, que a gente vai estudar na escola bíblica, que fala do sofrimento humano, o quanto Jó sofreu, perdeu família, perdeu saúde, perdeu dinheiro. A Bíblia, meus irmãos, está cheio de histórias de sofrimento. Inclusive Jesus é chamado do servo sofredor. Por isso, meus irmãos, eu termino dizendo para vocês o que eu disse no início dessa mensagem, Tiago capítulo 1. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ei, igreja, Sião, ei, Sião, considere por motivo de grande alegria passarem por provações. Considerem por motivo de alegria serem testados. Quem sabe Deus quer colocar em você um selo de um homem, uma mulher testado e aprovado, que foi testado no tempo, testado nas dificuldades, mas que foi forjado, que prevaleceu diante dos testes, que não se dobrou a outros deuses, não se rendeu a ideologias, ao consumismo, a pressões variadas, mas se manteve fiel àquilo que você crê, àquilo que você aprendeu das Escrituras. São essas as pessoas que vão ser chamadas de servos bons e fiéis. Eu quero um dia, naquele dia, que os meus olhos fecharem nessa terra, e eu comparecer diante de Deus. Eu quero ouvir sim, meu filho, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Essa é a maior glória que eu posso ter um dia na eternidade. Essa deve ser a maior glória que você deve esperar de Deus. Ouvir dele, servo bom e fiel. Aleluia, gente. Se você não se empolgou com isso, se empolgue, porque esse é o nosso destino. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Ei! Há uma recompensa! Há uma recompensa! Há uma recompensa. Jó, no meio do seu sofrimento, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor. Lembre-se disso, igreja. O meu Redentor vive. Lembre-se disso. Lembre-se. Lembre-se que nem tudo que é mal é para a morte, mas deve a você crescer. Deus quer fazer você forte. Deus quer fazer você uma pessoa que resiste às tentações, resiste aos reveses, resiste aos dias maus. Como disse aqui a Flávia de manhã, Deus quer fazer de você alguém intrépido, intrépido, cheio de intrepidez, de ousadia, intrépido, forte, porque são esses que vão marcar a nossa geração. Fica em pé. Ei, Sião, que sejamos uma igreja testada e aprovada, amém? Sejamos uma igreja testada e aprovada. Irmão, que você seja sem um homem, uma mulher testado e aprovado. Tenha por alegria passar pelas provas de Deus, em nome de Jesus.